A gente conversa agora com o Leandro Guidolin, ele é secretário municipal de governo, para a gente falar sobre, primeiro, aquelas questões dos decretos que foram suspensos aí no final de semana e que teve uma repercussão durante a semana inteira. Para a gente começar, bem-vindo, viu, Guidolin? Aqui é o Jornal da Morada, prazer te receber aqui. É uma satisfação estar aqui com vocês. Para a gente começar a nossa conversa, o governo percebeu que cometeu equívoco ao editar e publicar os dois decretos ligados à educação, tanto a questão do transporte escolar como a questão da merenda, porque resolveu suspender os decretos. Foi em razão de pressão da oposição ou o governo enxergou que realmente precisava de mais diálogo e por isso resolveu suspender por 60 dias, Guidolin? Olha, Chico, com relação ao transporte escolar, muito tranquilo aquilo. A fórmula que estava ali já era aplicada, só não era um decreto, né? Então, não está mudando nada, tirar o decreto ou deixar o decreto, a fórmula já era aplicada, como bem disse o nosso secretário Fernando Diana, que aqui esteve, ali não mudou nada. Com relação à merenda, realmente teve um impacto e o prefeito, muito preocupado com tudo isso, determinou que a gente fizesse uma reunião com a base da educação e eu tive nessa reunião sexta-feira. Foi uma reunião de praticamente 1h30, 2 horas ali de reunião com todas as diretoras de Araraquara e a gente ali ouviu, né? Eu acho que o prefeito tem a sensibilidade, determinou que eu estivesse lá, ele não podia estar presente, que estava ocorrendo uma outra agenda na Unesp e que eu fui lá ouvir essas diretoras e entender o que acontecia ali. Depois dessa reunião, conversei com o prefeito, passei as impressões da reunião e serenamente o prefeito não tem problema de rever essa situação. Acho que humildade é a gente saber, vamos voltar atrás e vamos estudar um pouquinho melhor. É óbvio que existem estudos e números frios, às vezes não são a melhor proposta, né? E em nenhum momento, nenhuma criança de Araraquara teve sua merenda cerceada. Ali a gente estava falando dos funcionários da educação, os funcionários que trabalham na escola, né? E ele suspendeu esses decretos por 60 dias, vamos realizar os devidos estudos, né? E ficando esses estudos consolidados, não tem problema nenhum em revogar os decretos e permanecer do jeito que está, porque o prefeito olha para as pessoas e principalmente para aquelas que mais precisam. Vamos rodar a mesa, Ed Júnior, tem perguntas? Eu acredito que essa questão que foi levantada, né, claro que virou uma polêmica, né, Guidolin, com relação a esses assuntos, mas é necessário, né, essa reflexão por parte tanto da base quanto também da oposição, né? E a Fernanda estava falando da questão de uma audiência, né? Vai acontecer uma audiência na no dia 5, quarta-feira, às 18h30. Né? Importante, né? Para poder alinhar toda essa questão e porque é para o bem da cidade, né? Então precisa ficar bem claro. Mas uma coisa que a gente tinha falado aqui com relação à comunicação, será que o governo ele não poderia ter forçado um pouco mais, sabe, manter essa decisão, porque não acaba tendo enfraquecimento. A gente até fez uma análise aqui com relação ao PIX do governo federal, né? O governo federal instaurou aquela situação da fiscalização, né, pela Receita e depois voltou atrás por conta do vídeo do Nicolas e muitas pessoas pressionando, né? Olha, vai ser taxado, não vai? E aí depois sofreu com essa questão da comunicação. O senhor não acha que houve também essa questão da comunicação, porque não dá uma enfraquecida no governo retroagir, sendo que estava tão firme acreditando que eram as melhores soluções? Olha, essa questão de retroagir aí, eu acho que eu, pessoalmente, tive com todas as diretoras na sexta-feira e ali eu consegui ver coisas que você atrás de uma mesa não vê. Então, o que é a importância do diálogo? O prefeito falou, vamos falar com as diretoras. Fomos lá, ouvimos as diretoras. Não tem problema, porque ali, em relação ao PIX, é bem diferente. Tá? Ali a gente foi lá verificar a necessidade. Certo? Então, a gente viu que era necessário, nesse momento, suspender. Vamos realizar os estudos. Eu acho que a audiência, acho que conversar com a população sempre é importante, mas vamos nos basear em estudos técnicos para tomar a decisão definitiva, ouvindo quem importa, que são os funcionários da educação que estão lá na ponta. É muito importante que se a gente ouvir esses funcionários, que quem está lá na ponta vai resolver. Não teve pressão de oposição. Uhum. A gente foi ouvir a educação.
Certo. Bom Fernanda? dia, Guidolinho. Eu sou a Fernanda, tudo bem? Você já deve me conhecer, mas Bom acho dia, que não Fernanda, pessoalmente, sim. né? Não, pessoalmente é a primeira vez. Vamos lá. Guidolinho, eu fiz uma crítica no sentido de nós sabíamos que já existia essa legislação, mas que havia ela como diretriz, tanto que o próprio governo faz uma nota, e aí vocês fazem o decreto, coisa que Araraquara não tinha. Então, a primeira pergunta, será que ao pautar este decreto, na forma em que foi feito, será que ele não foi muito duro e foi isso que causou um certo clamor? Então, estou dizendo primeiro com a renúncia dos alimentos de funcionários e com relação ao transporte. Será que se tivesse um salvo, casos, estudos, tarará, sabe, ter feito colocado uma realização no sentido do que já vinha acontecendo ou não? Então, isso é a dureza que o legislativo impõe, mas a gente sabe que tem como a gente dar uma amenizada nisso. Ou ter colocado, salvo regulamento que iremos fazer, né? Salvo, enfim, alguma coisa que amenizasse. E com relação aos 40%, será que não foi precipitado? Porque eu acho importante você dizer isso. A partir do momento que a gente começa a impor algumas legislações, a gente tem que fazer um estudo. Então, a gente tem a repetição do prato, a gente tem o prato pedagógico. Será que a redução de 40% atende, não atende? Então, eu achei muito bacana vocês recuarem. Então, essa foi a pergunta que eu fiz. Agora, eu vou dizer, eu acho bacana recuar, eu acho bacana ouvir a ponta, acho bacana ouvir quem usa o serviço, porque é muito fácil, é que nem você disse, a gente está do lado de cá, meu filho está na escola privada, e aí eu faço, né, dizendo assim, é assistencialismo. Não, é quem usa mesmo. Né? Então, parabéns e espero que esse governo comece a dialogar mais com a população através de mecanismos que vocês ou mantenham ou criam outros. Fernanda, o papel é frio, né? Ele não tem, vamos dizer, essa humanização que você viu. Quando a gente escreve a letra da lei ou a letra do decreto ali, ele é muito frio. Né? Então, o estudo de 40%, ele existe. Não é uma coisa que foi tirada, inventada. Tem o pessoal da merenda, a equipe da merenda da saúde tem esse estudo. É óbvio que eu ouvi de diretoras lá que tem diretora que joga latões fora, como tem diretora que joga um baldinho. Me corta o coração jogar comida fora. São tantas pessoas no mundo que passam fome e a gente jogar comida fora me corta o coração. Mas o que nós estamos, vamos dizer, dedicado em buscar economia ali, de não jogar comida fora. Vamos ver onde está sobrando, nós vamos trabalhar esse estudo, trabalhar com a educação. Eu tenho orgulho de dizer que o nosso prefeito, 100% da direção da nossa educação, 100%, todos os funcionários que ele compõe a direção dela, do secretário a todos os outros, são funcionários de carreira do município. Então aquilo é pensado por funcionários de carreira do município. E também ressalto que nenhum deles que tomou essa decisão ou levou essa situação da questão da merenda, tá? Então acho que a gente vai ouvir quem interessa, que é quem está lá na ponta, e vamos sempre tomar a melhor decisão. São 30 dias de governo, é muito rápido. A gente chegou lá, é muito problema. A gente está pegando uma administração destruída. No dia 28 de fevereiro, que está aí, a verdade sobre os números das dívidas vão aparecer. A hora que entrega a contabilidade pública, a verdade vai aparecer. Muitos dizem, sobrou dinheiro, não tem dinheiro. Vai mostrar ali o quanto falta de dinheiro e qual é o tamanho da dívida da Prefeitura de Araraquara, que nós lidamos diariamente com fornecedores cobrando eu, o prefeito, o secretário de Fazenda. Nós atendemos um monte de credor. É isso que acontece hoje na Prefeitura. A gente sabe que a questão da dívida, não só porque ele entrou no outro assunto. Pois não, Fernando. Depois a gente passa a questão da dívida Rodolfo. é uma coisa complicada mesmo. E a gente sabe que a pandemia, todos os fatores, vem agravando. Né? Mas eu acho que independente dos números, que nem eu sempre brinco, na administração pública, a gente tem que trocar a roda do carro com ele andando. Não dá para a gente parar e lamentar, e enfim. E quando se candidataram, as pessoas sabem a situação em que está o país e as nossas cidades, né, Guidolinho? Não, com certeza. Nós sabíamos que a situação era difícil. Mas aí você chega pior do que você imagina. Mas nós fomos eleitos para isso. O prefeito está lá, foi eleito. Eu estou com ele, nós vamos junto, vamos virar isso. Mas para isso precisa de austeridade, aperto de cinto. E aí vem um pouquinho da reforma política aí que a gente Nós vamos falar daqui a pouco. Quer votar na Câmara política, amanhã, né? Que inclusive já foi protocolada na Câmara, né? Isso. Rodolfo, tem alguma pergunta? Guidolinho, bom dia, seja bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui com a gente nessa manhã.
Primeiro eu gostaria de dizer que as atitudes do governo foram atitudes bastante interessantes. Na própria fala do prefeito Lapena, eu destaquei aqui hoje já nessa manhã e quero reforçar, ele diz que é preciso ouvir e escutar a população. Isso é importante. Não que ele não estivesse escutando ou ouvindo, pelo contrário. Acredito que nesses primeiros dias de governo, como você mesmo disse, o que mais vocês têm recebido são pessoas nos gabinetes, inclusive eu mesmo posso dar o meu testemunho, que eu também estive lá também conversando e dialogando. Depois, o instrumento da audiência pública. Eu acho que é importante a audiência pública. A Câmara Municipal de Araraquara propôs a audiência pública, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia conversar sobre o assunto, trazer os profissionais para conversar, a população, os pais, etc. Então, tem audiência pública marcada, depois não vai chorar e não vai lamentar. Você pode participar, ela é pública, se não dá para ir lá pessoalmente, você pode assistir, porque ela é também transmitida. Agora eu gostaria de dizer o seguinte, Guidolin, muita gente diz assim, mas isso daí já existia anteriormente, mas isso daí já acontecia anteriormente. Eu disse nessa mesa hoje que negociação de boca não tem validade. Aquilo que a gente trata na boca, no serviço público, não tem validade. O que vale são o que está escrito mesmo ali. Por acaso, nessa conversa que você teve com as profissionais da educação, as diretoras, etc., por acaso alguma diretora relatou dizendo assim, não, nós tínhamos um acordo, a educação tinha um acordo com o poder público, com a Câmara Municipal, de fazer assim ou fazer de outra forma. Porque se tivesse algum tipo de acordo, está descumprindo a lei. Temos um problema. E eu termino para te passar a palavra. Porque assim, nós tínhamos um acordo. O acordo não está acima da lei. Então, se existia um acordo de boca que transgredia a lei, então tem um problema aqui que não estava se cumprindo a lei. Por outro lado, é fácil resolver. Conversando, dialogando, tendo os números estatísticos, vamos lá, vamos regulamentar aquilo que já acontece na prática, mas de maneira transparente. Você escutou de alguma diretora desse tipo que já tinha acordo para lá, para cá, cada escola tinha um acordo, a educação como um todo tinha um acordo, para o transporte, para a merenda, podia comer, comia quem queria e etc.? Eu acho que é importante esclarecer isso, viu, Guidolin? Não, sim, não tinha acordo nenhum. Com relação, quando eu falo que o transporte já era assim, era uma norma que está publicada no site da prefeitura, tanto em 2023 como em 2024. Então, assim, o que fez? Foi uma proforma jurídica, pegou aquela norma e passou num decreto. E aquilo que eu falei, o decreto é frio. E aí, fez carnaval. Muito mais carnaval, porque todas as crianças hoje que estão abaixo dos 2 quilômetros, que estão acima dos 2 quilômetros ou abaixo, e que tem barreiras, todos os casos são tratados individualmente pela equipe técnica da secretaria. Então ali, o transporte não mudou nada, foi só um decreto, porque aquilo lá já ocorria daquela forma. Então, os 2 quilômetros, sempre foi respeitado, e todas as crianças que têm problema são avaliadas pela equipe técnica da secretaria, e isso é colocado de forma bem tranquila, não existe acordo, não existe nada fora da lei, sempre foi dessa forma, e está sendo feito dessa forma. Guidolin, agora nós temos uma sessão ordinária amanhã na Câmara Municipal e você acabou de falar sobre a proposta, o projeto de reforma administrativa, já protocolado na Câmara. Como que está o andamento dessa proposta, a articulação do governo com a base, da base com a oposição para aprovar essa proposta de reforma administrativa e qual é a previsão de enxugamento da máquina nesse projeto da Prefeitura? Vamos lá, nós protocolamos já o projeto de reforma administrativa, né? O município enfrenta diversas ações de inconstitucionalidade que tornam a estrutura administrativa do município hoje inconstitucional e que tem problema. Desde o dia que nós assumimos, nós temos um prazo ditado pela Justiça, um prazo máximo de 120 dias para implementar essa reforma e corrigir as distorções de inconstitucionalidade que lá existem. Então, foi protocolada a reforma tanto da Prefeitura, como no Departamento Autônomo de Água e Esgoto, o DAI, e nós estamos fazendo um corte de 20% dos cargos de livre provimento e das funções de confiança. O que falta hoje para isso ir para plenário amanhã? Falta a Comissão de Finanças, de Orçamento, liberar para ir para plenário. E a comissão está na mão do PT. A Filipa Brunelli é a presidente dessa comissão. Ela pode segurar por mais um dia, ela pode segurar até quarta-feira, se ela não
Então, assim, eu queria muito que eles liberassem, porque o que eu ouço da oposição hoje é que o prefeito está cortando muito cargo, né? E o prefeito se elegeu com um discurso de austeridade, de corte, de economia. Se nós estamos numa prefeitura extremamente endividada, nós precisamos enxugar. E aquela reforma não saiu da cabeça do prefeito, não saiu da cabeça do Guidolin. Nós tivemos ali pessoas qualificadas que trabalharam nela. Vou voltar a falar mais uma vez da educação. Me falaram assim, mas cortou um negócio na educação. Ninguém cortou nada. Ali é uma condensação da estrutura de comando. Ninguém está tirando nenhuma política pública, ninguém está tirando nenhum direito que ali esteja resguardado. A gente está fazendo o quê? Colocando menos chefe. Porque na prefeitura sempre foi assim, preciso pôr um aliado político, aí vai lá e põe um chefinho. Hoje, nós enfrentamos problemas porque o prefeito Lapena não nomeou aliados políticos ali. Tinha muita gente ali querendo o carguinho. E o prefeito nomeou pessoas técnicas e capacitadas para cada área. Agora, por que a oposição está preocupada com o corte de cargos? Qual que é a justificativa? Porque talvez a máquina não vá continuar andando, atendendo, prestando os serviços públicos com essa redução de 20% de servidores ou de cargos comissionados? Ô Chico, hoje nós já estamos fazendo essa redução na prática. Se você pegar o total de nomeações, você vai ver que já está na prática acontecendo. Então nós já estamos trabalhando com isso, que nós pensamos, estudamos. Então, quando nós partimos as nomeações do governo logo de início, a gente já implementou essa redução. E tudo está acontecendo. É que assim, o governo hoje tem buscado medidas de aperto de cinto. Nós estamos tentando economizar, cortar aonde não precisa. E cortar na própria carne, reduzir cargos, foi um discurso de campanha do Lapena, ele vai implementar e nós temos na Câmara 9 votos, a oposição tem 8 hoje. Certo? Aí cada um responda com o seu voto. Por que não quer cortar cargo? Por que não quer economizar dinheiro público? O prefeito quer economizar dinheiro público para investir onde precisa, que é para as crianças, que é para a educação, para a saúde, porque as pessoas que precisam do poder público atuante. Pois não, Ed. Ô Guidolin, com relação a essa questão da demissão aí por conta da força jurídica, né, decisão dos aposentados, né, como que tá, em que pé que está a questão da conversa do super concurso, né, do mega concurso aí que a prefeitura estava planejando, e as conversas avançaram, porque tem concursos em andamento ainda, né, profissionais para serem chamados, mas a gente sabe que vai ter um impacto talvez um pouco maior daqueles que estão aptos a serem chamados nos processos seletivos ou nos concursos. Tem algum já andamento desse planejamento desse mega concurso para tentar abarcar uma parte, né, desse funcionalismo aí dos servidores? Olha, com relação a concurso, nós temos vários concursos válidos e também temos processo seletivo tanto na educação como na saúde. Então nós vamos chamar todo esse pessoal do concurso. A atual empresa que presta serviço de concurso para a prefeitura, o contrato dela está se encerrando, estamos correndo. Quando eu falo correndo, sendo o mais célere possível para fazer uma nova licitação e contratar essa empresa e realizar concursos. Hoje, o município não vai passar por desabastecimento de mão de obra. Nós temos um planejamento. O nosso RH hoje tem um planejamento da demissão em torno de 60 pessoas semanais para que a gente cumpra o prazo acordado com a Justiça até o dia 25 de abril. A educação, que é o local mais impactado do município hoje, tem um cronograma de contratação e dos processos seletivos. Lá na educação é normal o processo seletivo, mas é um pedido do secretário que as pessoas sejam concursadas. Ele diz que o profissional que chega por processo seletivo não tem a qualificação que as crianças que precisam. Então nós vamos fazer concurso esse ano e espero que o ano que vem nós não tenhamos processo seletivo na educação, que todos sejam funcionários concursados. E na saúde também, que é o segundo setor mais impactado, nós também estamos contrata e demite. Então, nós não sofreremos desabastecimento. É óbvio que nós vamos estar recebendo profissionais novos, né? E eles serão treinados e capacitados para estar atuando. Nós temos certeza que vamos conseguir cumprir o prazo, certo? É uma determinação judicial. Hoje, eu acho que tanto o juiz como o promotor entendem que o prefeito está aqui para cumprir a lei, né? Se outras administrações assim não faziam, essa administração fará cumprir a lei. Fernanda, alguma pergunta? Com relação à demissão,
foi possível uma negociação com o Ministério Público, porque a gente sabe, decisão a gente cumpre, mas quem executa a decisão é o Ministério Público. Houve alguma tentativa de negociação para ter um prazo para formas, ou principalmente os gargalos, que é educação, segurança, saúde, para que se pudesse estender ou não? Porque a gente sabe que há medidas que podem ser tomadas. Não sei se eles estão tomando, né? As pessoas que perderam, uma delas era o Sismar entrar no Ministério do Trabalho por conta do Fundo de Garantia, que pode impactar os cofres públicos, não na gestão de vocês, mas na próxima gestão, porque a gente sabe que uma ação trabalhista ela demora 3, 4, 5 anos. E se entrar com uma ação rescisória, suspendendo e pedindo para trazer de volta esses funcionários sob a alegação de inconstitucionalidade da decisão, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Vocês avaliaram com o jurídico essas questões e o que isso vai impactar no governo de vocês e nos próximos? Olha, é bem claro, hoje nós estamos falando de uma questão de competência de justiça, e aí é bem claro que a competência é do promotor, é da justiça estadual. Tá? Então, assim, tem uma sentença lá que diz assim: pagar 40% do saldo efetivamente existente no dia. O prefeito, por livre e espontânea vontade, não pode, eu vou pagar 40% do saldo da vida toda, ou vou deixar de pagar. Se ele fizer isso, aí ele incorre em improbidade administrativa. Ele tem que cumprir a letra da sentença, e é o que nós estamos fazendo. Houve sim uma negociação com o Ministério Público, assim que o prefeito, eu também junto com o prefeito e o promotor, doutor Erivel, tomamos conhecimento desse problema que já se arrastava há alguns anos. O promotor marcou uma audiência de conciliação, onde estava presente a prefeitura, o departamento de água, a Fungota, e nessa audiência nós apresentamos o cronograma da educação e da saúde, que seriam os 2 serviços mais impactados. E o promotor ali viu a disposição do prefeito em cumprir a sentença, aceitou as nossas colocações, a forma de dispensa, tanto que a negociação é 25 de abril. Né? Estamos em procedimento, o nosso RH está fazendo as demissões. Infelizmente, temos muitos e valorosos funcionários que ali dedicaram suas vidas, mas o prefeito Lapena não é ele que pode salvar essas pessoas, porque quem determinou isso é uma sentença. A gente fica muito triste desses funcionários estarem indo embora, mas nós não temos o que fazer. Você acha que é fácil para um prefeito acabar de assumir e ter que demitir 522 pessoas? Não é fácil. Ele está impactado e o município está impactado por isso. Hoje, cabe a gente repor essas pessoas e fazer o serviço da melhor forma possível para atender a população. Quantos já foram dispensados nesses 30 dias de governo? Uma média? Olha, a gente ficou nesse impasse, né? A gente chegou a suspender por uma semana. Em torno de 60 pessoas já foram, né? E agora a gente vai ganhar ritmo nessas dispensas aí para cumprir o prazo. Em torno de 60 pessoas por semana serão dispensadas, né? O RH me apresentou o plano, passei para o prefeito o plano que foi feito e a gente vai marchar com esse plano para cumprir o que ficou determinado pela Justiça. Rodolfo? Guidolin, sobre a reforma política que está sendo proposta à Câmara Municipal, que você trouxe esse assunto, qual o impacto positivo para o município de Araraquara se for aprovada na Câmara Municipal? Olha, primeiramente, é aquilo que todo mundo fala, toda a campanha, tem um monte de gente de fora na prefeitura. Hoje, no atual governo, 40% das pessoas que estão lá são funcionários de carreira. O prefeito fala em valorizar o funcionário e ele começa por colocar o funcionário de carreira em posições de comando e diminuir esse número de comissionados. Hoje a gente tem esses comissionados que tem lá, são pessoas técnicas que têm capacidade para estar na sua área a qual ele pertence ali. Então, assim, diminuir 20% é reduzir folha, certo? Porque a gente vai economizar. Além desses funcionários que os comissionados têm as funções de confiança, que só podem ser exercidas por funcionário de carreira, que também está tendo uma redução. São os antigos... Tem uma média mais ou menos de quantidade, de números? São 20% dos números atuais, tá. Tanto de redução financeira como também de redução dos cargos. É um impacto bastante significativo. Acho que, não sei se a oposição pensa, vou voltar amanhã, não sei se ele, eu medo de reduzir, aí eu tenho que subir, né? O prefeito se elegeu com o discurso de cortar, de ter compliance, de ser uma pessoa que vai cortar na própria pele e está reduzindo. Isso prova por
projeto que está indo para o Legislativo. Ô Guidolin, agora tem essa questão de cargos que você falava, que são cargos considerados, seriam constitucionais de segundo, terceiro escalão na prefeitura? É isso que vocês pegaram, esses cargos que precisam ser regulamentados, eles eram ocupados sem uma regulamentação, é isso? Não é uma regulamentação. A forma que o cargo era descrito é inconstitucional. A forma que ele estava ali... A nomenclatura do cargo, seria isso? Não seria a nomenclatura, é a descrição da atuação do cargo em si. Né? E nós estudamos a Constituição, estudamos como reverter isso, trabalhamos nisso e isso está materializado nesse projeto que está na Câmara aí, resolvendo essa questão para que o município consiga se desenvolver administrativamente. Em termos práticos, seria desvio de função, assim, ou não? Não é desvio de função. Como eu vou dizer, da forma que o cargo estava descrito, ele é um cargo genérico. Perfeito. Significa que teria que fazer um concurso para ocupar um cargo. Eu vou falar, hoje existe o coordenador executivo ali. Da forma que ele está descrito, ele teria que ser um cargo concursado. Mas ali é um cargo hoje que sempre, muitos e muitos governos, é um cargo de livre provimento. E ali a gente resolve a inconstitucionalidade dele com a descrição do cargo, olhando os preceitos constitucionais. Entendi. Fernanda, alguma Guidolin, eu sempre fui, e se você olhar minhas mídias sociais, sempre fui a favor do cargo comissionado, porque eu digo que o cargo comissionado é o que coloca o plano de governo da pessoa eleita em pé. Então, eu recebi muita crítica quando estava o governo, né? E aí, quando vocês eram oposição, e aí me criticavam muito, e eu dizia, gente, sem cargo comissionado, a gente não põe o plano de governo. O funcionário técnico é bom, mas ele não tem a intenção que nós temos. Tanto que a gente vê que, de tempos em tempos, as empresas privadas, inclusive, trocam os seus CEOs e toda a sua diretoria abaixo, né? Então, eu acho isso importante. Mas, posto isso, só para dizer que eu não sou contra, e aí eu vou dizer, eu li, e eu vi que vocês já mudaram, por exemplo, a primeira legislação que foi, não tinha o cargo LGBT. Foi tirada essa coordenadoria, agora vocês voltaram. Foi até já nomeado uma outra pessoa, acho que uma pessoa, e já exonerou. Então, eu percebo que ali algumas pessoas sentem que com esses cortes, talvez algumas secretarias fiquem desabastecidas de pessoas competentes para tocar. Então, por exemplo, vou citar a minha, tá? E aí cada um na sua. Eu sou de direitos humanos, mas eu tenho uma vertente nos direitos humanos. Eu consigo, talvez, como secretária, ter uma visão geral, mas se eu trabalhar como coordenadora, eu vou trabalhar na infância e mulheres. Por quê? Porque eu não tenho toda a competência de olhar e lutar por uma luta LGBTQIA+, mas eu não tenho lugar de fala, eu não tenho a experiência, eu não tenho o pé no chão. Então, talvez cortar algumas secretarias pode ser ruim. E aí vou dizer, no primeiro governo Edinho foram cortadas, diversas, inclusive a Secretaria de Direitos Humanos. E aí ele percebeu que não deu certo, ele voltou atrás. No caso de vocês não cortaram, vocês mantiveram. Então, isso é uma das coisas que eu questiono. Se isso não vai fazer falta, e se fizer falta, vocês voltariam atrás para colocar algumas coordenadorias que vocês estão retirando. Outra coisa que eu vi de crítica, vocês diminuíram os cargos, mas os salários aumentaram. Se isso é verdade, para quanto foi o salário de coordenadores e o segundo e terceiro escalão. E uma outra coisa... Também não tem o orçamento participativo. Vocês citam no começo da lei o orçamento participativo, na descrição da lei, mas nas funções eu não reconheci o orçamento participativo. Vocês têm intenção de retirar o orçamento participativo e deixar isso com o ombudsman, né? Que é a função que o Dr. Galhardo ocupa? Olha, Fernanda, eu vou começar respondendo pelo fim e pelo orçamento participativo. O orçamento participativo que ali estava, se você sair perguntando na cidade... Cadê a obra do orçamento participativo? Adianta fazer o orçamento participativo que não tem orçamento e que não tem obra? Tem obra atrasada aí do orçamento participativo de 3, 4, 5 anos. Tá? Nesse momento, o que nós estamos fazendo ali, o nome orçamento participativo acabou. Vai chamar participação comunitária. Então, ali ninguém está acabando com nada. Como eu disse, ninguém está acabando com nada. Então, é participação comunitária. Nós estamos fazendo um levantamento de todas as obras que foram aprovadas pelo antigo orçamento participativo. Vamos analisar a viabilidade de todas elas para tirar isso do papel. Não adianta eu ter um discurso lindo e bonito. População, vamos aqui fazer orçamento participativo e não realizar ele. E é o que está posto aí no mercado, né? Com relação, que nem você falou do LGBT, ninguém estava tirando o LGBT, a gente estava mudando a nomenclatura para diversidades.
E aí, conversando com as pessoas que lideram o movimento, nós entendemos que o nome estava errado e voltamos. Nós, como eu disse, nós não temos problema em retroagir quando a gente vê que nós estamos errados. Então, nós não suprimimos, no direitos humanos, nós não suprimimos nada. Tenha certeza que nada que existe hoje está sendo suprimido. Certeza, nós estamos condensando, continua existindo assessoria especial de LGBT, houve sim uma pessoa nomeada, ela esteve lá, aí ela viu que ela não daria conta, esteve comigo, com o prefeito e pediu para sair. Nós estamos trabalhando essa semana, provavelmente quarta-feira, final da quarta ou quinta-feira, a gente deve anunciar um novo nome para estar cuidando de uma área que tem sua relevância social e o prefeito vê isso e nós vamos ajudar. A outra questão foi sobre reajuste de salário. Salário, desculpa. Só o microfone, por favor, Fernando. Oi, desculpa. É o salário, e se vocês verem que essa condensação de cargos não andar direito, se vocês vão ter a coragem, igual teve o ex-prefeito, de voltar atrás e aumentar. Fernanda, não há aumento de salário, tá? O que ali é uma correção. Hoje, vou citar alguns cargos ali, o procurador-chefe, ele é um funcionário de carreira, então ele teria que receber 60% do que recebe um secretário. Então há uma correção porque houve aumento no valor do secretário. Os atuais coordenadores executivos, que passarão a se chamar subsecretários, o valor continua o mesmo, acho que é 6.187. Não vai mudar nada. O que está mudando ali é o do procurador-chefe, são dos subprocuradores, que também está havendo uma correção, porque hoje o salário deles estavam aquém, porque teoricamente ele desempenha uma função do que seriam esses coordenadores executivos. Então a gente também está fazendo um ajuste pontual ali, né? Então não tem aumento de salário para ninguém. O que tem ali é correções das distorções que existiam. Tá? É bem claro isso, não tem aumento de salário. Tá? Pode ficar tranquila disso. Até porque, se a gente está pregando austeridade, não tem por que aumentar salário. Guidolin, na sexta-feira você esteve com o prefeito lá no Celmidei, naquela creche, com problemas estruturais, ou você não foi lá? Não estava na creche. Mas tomou conhecimento do problema, Sim, né? É um problema grave ali, a gente está acompanhando. Prometeram para a população que a creche ia abrir esse ano para atender as crianças. E a creche não tem condição, o telhado lá. E não é só essa obra, não. Temos outras obras com problema. O nosso secretário de obras, o Walter Léo Rosato, diz que nunca, e ele foi 34 anos funcionário de carreira da prefeitura, 16 anos secretário, falou que nunca viu uma situação de obras tão mal planejadas como estão. Se eu te contar aqui o caso da UPA Central, a obra não anda. Nós paramos tudo lá. Por que não anda? Porque o projeto foi feito correndo, foi feito fora da prefeitura. Vale lembrar que não foram profissionais da prefeitura que fizeram o projeto de reforma. Foi contratado fora pela pressa. Hoje, a UPA foi projetada da forma mais moderna, que é toda a parte elétrica e hidráulica vindo por cima. E o projeto que está lá, estava tudo vindo por baixo. A gente quebrava o piso que está pronto, fazia de novo e fazia o piso de novo. Então, uma incompatibilidade de projeto que está sendo ajustada para corrigir isso, vai vir por cima, usando a melhor técnica hoje atual, e corrigir. Por isso, nós estamos pegando obras que têm problema de projeto. Então, o Walter Léo Rosato, ele fala Lachicha, que é a forma que ele é conhecido, muito preocupado como Lachicha, né? Muito preocupado com a forma que essas obras estão andando. Então, ele está dia e noite, ele fala que tem fim de semana que ele não dorme, preocupado com essas obras, porque ele sabe o trabalho que vai dar para colocar isso em pé. E dinheiro público mais sendo envolvido, né? Porque se você resolve refazer parte de uma obra, é claro que vai precisar de mais dinheiro público sendo investido. Chico, eu não vou entrar no mérito aqui político, porque a campanha já passou, mas um monte de obra acontecendo ao mesmo tempo. O prazo da obra era 180, não, eu preciso entregar, vai ser 90. E aí está aí um monte de obra de escola que não termina, de posto de saúde, de UPA. Imagina você parar duas principais UPAs da cidade para reformar as duas ao mesmo tempo. Qual a explicação técnica? Precisava parar as duas? Para uma, é falta de planejamento. Afogadilho. Guidolin, você falou sobre a questão do orçamento participativo, que vai mudar de nome, embora a função seja a mesma. Agora, a gente até trouxe aqui uma manifestação do Lapena sobre essa creche do Celmidei, que ele criticou o uso do orçamento participativo para custear obras estruturais em escolas. Você chegou a conversar com o Lapena sobre essa visão dele, como que vai funcionar na atual gestão, reformas em creches, por exemplo, como foi o caso dessa? Essas reformas vão ser feitas
se assim houver decisão popular com recursos do orçamento participativo, ou isso já será feito por meio de um planejamento, de uma política de reformas de próprios municipais, da atual gestão? Como que vocês pretendem trabalhar com obras que serão decididas pela população, levando em consideração uma decisão popular e não mais usando o nome orçamento participativo? Olha, Chico, como eu falei, a gente está fazendo um levantamento do que existe para saber. Quando nós vamos retomar isso, ainda nós não sabemos. O que nós sabemos é o que a gente não pode fazer, que é uma obra. Ah, tem 1 milhão para fazer a obra, mas a obra custa 3. Ah, então vamos reformar um pedacinho, porque a gente fala que fez. Ou a gente faz a obra bem feita, ou não faz. Para fazer esse tipo de obra, que você entrega ela e está chovendo dentro da escola, quem vai sofrer são nossas crianças, são nossos professores. Então o governo hoje vai fazer planejamento, compliance, né? Colocar as coisas no trilho. E a gente não coloca as coisas no trilho em 30 dias, nem em 2 meses. Então nós estamos estudando como fazer e vamos fazer da melhor forma possível, comunicando à população para que eles sempre saibam o que o governo está fazendo. Nós estamos conversando com o Leandro Guidolin, que é secretário de governo na Prefeitura de Araraquara. Para a gente encerrar, Ed Júnior, tem alguma questão? É só um comentário com relação a isso que o Guidolin falou, porque assim, recentemente a creche ela foi pintada, né? Então essa foi uma das críticas, né, que foram levantadas nas redes sociais, mesmo em vídeos que aconteceram há coisa de 2 meses atrás, a água jorrando ali do alçapão, e ela foi recentemente pintada, né? Então é a mesma coisa que na nossa residência, na nossa casa, né? Se você vai, pinta, resolve ali, tá uma infiltração, mas eu dou uma lixada e limpo e pinto, é dinheiro jogado fora, né? Porque você não está sanando o problema. E esse dinheiro para você fazer uma reforma dessa é um valor grande, né? Não vai ser 5 mil, 10 mil que vai conseguir resolver essa situação aqui. Em termos práticos, então, assim, muda só o nome, o orçamento participativo ou não? A dinâmica dele vai ser mudada, né? Porque assim, Guidolin, teve algumas pessoas que falaram, olha, mas tem creche, não só creche, mas escola, que as pessoas falam assim, olha, mas a direção da escola, não estou dizendo dessa especificamente da creche aqui, tá, gente? Estou falando assim, mas existe uma fama de que, olha, o pessoal da creche, da escola, vai lá e pressiona a comunidade de que a creche precisa de reforma, né? Então assim, então agora quando tiver o orçamento participativo, a população vai lá e pede isso para ser resolvido porque existe uma certa pressão. O senhor ouviu isso já alguma vez? Existia essa condição? Porque é importante, né, que a comunidade ela seja ouvida como um todo, né? Tanto a escola, quanto os funcionários, servidores, creche e a comunidade. Mas existiu uma certa pressão, assim? O senhor percebeu alguma coisa desse tipo ou não? Olha, voltando desde o início aí, você vê, simplesmente passar uma tinta, colocar uma placa, falar reformei, inaugurei, é fácil. O problema é entregar a escola em condições. Então, o prefeito vai fazer as coisas de forma correta. Então, a população quer, a comunidade precisa reformar aquela escola, vamos saber o quanto custa reformar aquela escola, certo? Às vezes é melhor você reformar 3 do que falar que fez 10, mas fazer 3 bem feito. E vocês podem ter certeza que é isso que o prefeito vai fazer. Ele vai fazer 3 bem feito do que falar que fez 10. Fazer número não é com ele quer fazer bem feito. E nós vamos ouvir a população, vamos ver o que é necessário. E essa pressão vai existir em todas as áreas. Se onde você andar na cidade, a pessoa vai, vamos dizer, a população vai pedir benfeitoria. Precisa disso, né? A gente tem muita coisa. Você anda aí, nosso asfalto tá horrível em vários lugares aí. Nós vamos ter asfalto, nós vamos ter creche, nós vamos ter posto de saúde. Tem condições insalubres. O prefeito anda, ele está andando a cidade e ele fala onde eu vou. O patrimônio público, os prédios públicos são ruins, né? Estão mal cuidados e a gente precisa melhorar isso. E vamos começar devagarinho e no final dos 4 anos de mandato entregar uma questão considerável aí. Pois não, Fernanda. Guidolin, esses contratos dessas obras, né? Essas obras tiveram uma licitação, elas têm contrato, ela tem gestor de contrato, ela tem todo um trâmite. Por exemplo, vou fazer a pergunta, quem pintou foi a prefeitura ou foi refeito pela empresa que tinha obrigação de ter feito bem feito e não fez? E se vocês já fizeram esses levantamentos com as empresas, e qual a medida que vocês vão tomar com elas pela não prestação do serviço de forma correta? Olha, quem pintou, no caso, é uma empresa, ela foi contratada para pintar, mas ali a gente está falando que pintou, mas o problema não era a pintura, o problema era o exatamente, telhado. porque às vezes teve aquela obrigação de refazer e não refez. A gente sabe que
prestação de serviço na nossa própria casa. Às vezes fica a desejar e a gente sabe que tem que chamar de novo e refazer. Não estou dizendo que são todos os casos, mas aonde vocês observaram essas falhas das empresas, da má execução de serviço, da péssima qualidade que vocês colocam do próprio material usado na mão de obra? Porque é o que você falou, eu também vi o vídeo. Ter uma pancada de chuva do jeito que deu e chover dentro, isso não é para acontecer. Não é para acontecer. Você imagina se tivesse criança lá dentro. Então, assim, qual a providência que vocês estão tomando com relação a esses contratos? A gente sabe que é moroso, tem não vai ser um dinheiro que vai entrar em caixa agora, mas são possibilidades de vocês reverterem umas indenizações, inclusive para o próprio município. Olha, a gente está fazendo esse levantamento, o nosso secretário de Obras e Serviços está empenhado nisso, e a gente vai trabalhar pontualmente cada um. Vou te citar um exemplo aqui da UPA da Vila Xavier. Teve um problema lá, inaugurou de afogadilho, deu problema no piso, era um piso de epóxi, um piso moderno, deu problema pelas rodinhas das macas, pela velocidade que inaugurou, precisava de uma cura e não foi feito. A construtora assumiu o prejuízo e foi lá e colocou porcelanato em toda a UPA. Então, assim, nós vamos cobrar das construtoras que entreguem as obras com qualidade. Então, o prefeito vai exigir que essas obras sejam entregues com qualidade. Tenha certeza que nós vamos cobrar isso de cada um e vamos apurar caso a caso onde tem problema. Porque existe o que eu vou te falar assim, às vezes a construtora fez errado, e aí nós vamos cobrar, como existe o erro de projeto. Não é que a construtora fez errado, foi muito mal planejado, muito mal projetado. E esse hoje é a maioria dos casos. Minha última pergunta, Guidolin, e eu vou repassar, na verdade, uma pergunta que chega da nossa audiência. A pessoa está perguntando o seguinte: quem está perguntando aqui é a Euclides Malta. Tem já nos planos da nova gestão, quando que a obra que inclusive foi aprovada no orçamento participativo de 2019 até agora, não foi concluída, a obra da Praça da Igreja de São Geraldo? Para você ver, né? Como continuar um projeto que não termina. Aquilo que nós falamos, vamos levantar isso daí, ela pode nos procurar na prefeitura, vamos ver o estágio do projeto para que a gente conclua ele. Então, hoje, o que o nosso prefeito Lapena diz, vamos concluir todas as obras que tenham sido aprovadas e não foram concluídas. Óbvio que isso depende de orçamento e ver como que está esse andamento, e nós estamos trabalhando para isso. Essa é uma de 2019 que até agora não foi concluída e foi aprovada no orçamento participativo. O discurso é bonito do orçamento participativo, mas não entrega a obra, não adianta nada. Padre Rodolfo. E essa obra, né, só para fazer um adendo, essa obra ali na Praça São Geraldo, que fica, na verdade, ali em frente à Igreja de São Geraldo, a Paróquia de São Geraldo, é uma obra, uma demanda já de muitos e muitos anos. Havia ali várias árvores enormes, enfim. Tem o chafariz, né, que está dentro também do mesmo projeto, do mesmo orçamento, enfim, do mesmo projeto, com o chafariz também ali da Basílica. Inclusive eu fui lá para conversar contigo e com o prefeito sobre essa situação também, porque nós temos ali na praça central da cidade, ali em frente à Basílica São Bento, temos o chafariz, que tinha as águas, a música e etc. E a população sempre me cobra, sempre me pergunta: padre, o senhor já foi conversar? E eu disse: olha, eu conversei, tem 4 anos que eu estou ali, há 4 anos eu venho conversando sobre isso, não é? E já estive lá com o Guidolin, com o prefeito, enfim, conversando sobre esse assunto, com o Pedro também. Então, assim, são situações que estão dentro ali a São Geraldo, um orçamento participativo, ali o chafariz da Basílica, em frente à Basílica, com o chafariz da prefeitura. A última informação que nós recebemos oficialmente é que estava em processo de licitação e etc. Então, existem muitas narrativas, mas a gente percebe que as coisas às vezes acabam se perdendo e etc. Agora, Guidolin, eu gostaria de encerrar aqui o nosso bate-papo, eu contigo, agora nesse momento, perguntando o seguinte: eu sei que não está sendo fácil a vida do governo nesses primeiros dias aí, porque escutar todo mundo, atender as demandas todas, enfim, não é fácil, embora você tenha bastante experiência já na parte administrativa, no setor público e etc., o que faz você assumir um cargo tão importante que é de secretário de governo. Agora eu te pergunto, quais são os projetos, o que vocês estão pensando
de oferecer para a população e o que a população de Araraquara pode esperar, além dessa pauta, né, de enxugar os gastos e etc. Mas, além disso, o que a população pode esperar do governo, dessa gestão, desse quadriênio que só está começando? Quais são os projetos que vocês têm para serem colocados em prática? Porque às vezes a gente fica falando muito do passado e etc. Tudo isso vai ter que ser resolvido e não é fácil. Talvez os 4 anos não sejam suficientes para resolver tudo isso. Eu entendo, a população entende. Mas quais são os passos que o governo vai dar em direção a oferecer para a população aquilo que vocês enxergam que é uma necessidade? Como o governo vai melhorar a vida do araraquarense, da nossa cidade? Porque é aqui que nós vivemos, é aqui que escolhemos viver, é aqui que nós empreendemos, é aqui que nós ganhamos o nosso sustento. Olha, o principal do nosso plano de governo é a saúde. Se você olhar as pesquisas, diziam sempre que nossa saúde estava muito ruim. Então, o prefeito está falando com deputados, está falando com o governador, para que a gente consiga melhorar a saúde de Araraquara. Ele teve com o governador semana retrasada e ele quer trazer uma unidade de queimados aqui para o hospital do lado de Américo. Precisamos, é uma demanda antiga, ele luta por isso há anos. Então, a saúde é a prioridade total desse governo. É dar uma saúde de qualidade, é diminuir as filas. Então, nós vamos trabalhar nisso. Educação é nossa obrigação. A gente só vai transformar nossa sociedade se a gente tiver uma educação melhor. E aí nós vamos ter cidadãos melhores para votar melhor, escolher melhor seus governantes. Então, o foco é saúde, educação. Precisamos melhorar o asfalto. E para isso nós estamos correndo atrás de deputado, para conseguir emenda, para fazer as coisas para a população. Então, assim, o prefeito falou muito de melhoria do transporte público e nós vamos fazer projeto, vamos ver o que precisa para fazer a melhoria. Então, assim, 30 dias, nós temos uma série de estudos, modernizar a prefeitura na parte tecnológica, onde o prefeito consiga ver o que está acontecendo. O prefeito quer ter um software lá, que ele olha, ele vai ver quantos atendimentos tem em cada UPA e qual é a demora dessa pessoa na fila da UPA. Imagina o prefeito estar atrás de uma tela e ter essas informações. Então a gente quer modernizar a prefeitura. Se a gente tiver informação, a gente consegue melhorar a prestação do serviço público. O governador garantiu que vai ajudar Araraquara. Eu tive com o prefeito terça-feira da semana passada com o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Ele disse que Araraquara será a menina dos olhos do governo estadual e de que nós vamos receber investimentos. Tivemos aí empresas anunciando investimento, a Randon, 250 milhões. Na sexta-feira nós tivemos com uma outra empresa que vai criar um centro logístico de distribuição. Eles já operam e eles vão construir, locar, fazer um condomínio. Então, assim, nós vamos trazer muito investimento para Araraquara, com o apoio do governo estadual, certo? Vamos buscar dinheiro, sim, no governo federal. Se você tem bons projetos, você consegue, e nós estamos trabalhando para isso. Então, Araraquara pode esperar que no final de 4 anos o prefeito Lapena vai entregar uma cidade muito, muito diferente do que a cidade que nós recebemos. Leandro Guidolin, secretário municipal de governo, alguma coisa a mais para a gente concluir a nossa conversa? Eu só agradeço aqui a sua vinda à bancada do Jornal da Morada, seja sempre bem-vindo. Então, Chico, eu agradeço você, todos os outros da bancada aqui, pessoas que eu conheci hoje pela primeira vez. Muito importante essa comunicação e a gente ter o seu microfone aberto para falar com a população, que é quem mais nos preocupa e que a gente deve satisfação. É aquela pessoa que mora no bairro mais distante que precisa da prefeitura. Muito obrigado.